Até eu fiquei, mas, né, porque ela deu um pulo assim, e bateu o pé no chão, com força. A primeira vez eu assustei, a segunda eu assustei de novo. Aí depois a gente foi acostumando. Mas, irmãos, foi tremendo. Deus é muito bom. É muito bom participar das coisas do Senhor. Amém? Venha para a Luz Jovem. Se você conhece alguém que precisa, traga. Nós estamos falando sobre um assunto muito, muito, muito importante, né? E venha ser edificado, venha ser curado. Amém? Olha a responsabilidade, Lucas. Venha ser curado. Oh, Senhor, né? Tudo foi por Deus e é para Ele, não é de nós. Isso não vem de ninguém, irmãos. É do próprio Deus. Amém? É Ele que faz, é Ele que escolhe o momento, Ele escolhe as pessoas. A gente só tem que ser corajoso, né? Para obedecer. Eu acho que tem muito eco. Os irmãos não estão achando, não? O microfone? Alto, né? Está me incomodando um pouco. A gente tem que ter coragem, né, irmãos? Às vezes Deus fala alguma coisa para a gente, não é verdade? Não é que tem um que isso... Não, é porque tem quem obedece. Tem coragem de passar vergonha, de passar carão, né? Porque a gente fica, igual a irmã falou, eita, será que é sério isso? Será que é de verdade esse negócio? A gente fica duvidando, né? Porque foge daquilo que a gente é acostumado. Mas Deus, irmãos, Ele é o Deus do impossível. Amém? Nós estamos aqui falando sobre Ele, cantando para Ele, e quando Ele é palpável, a gente duvida. É ou não é? Você fica assim, não acredito. Como pode, né? Nós somos cristãos e falamos, não acredito. Somos os primeiros. Mas isso, irmãos, é assim, para nós nos acostumarmos. Porque é só o começo, amém? Fala para o seu irmão, é só o começo? Deus tem muito mais para fazer. Amém. Vocês creem nisso? Creem que tem para você também um pouquinho? Bem muitão, porque Deus é exagerado. Né? O bom de Deus é que Ele é sacudido, transbordante, né? Eu acho legal aquela parte. Infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é sempre exagerado, eu gosto. Irmãos, nós vamos falar sobre a ansiedade. Né? A irmã disse que adquiriu essa dificuldade na vida dela porque ela é muito ansiosa, né? E todos nós, hoje, né? É o mal do século agora, é a ansiedade. Nós sofrermos de sofrimento por antecipação. Você faz umas expectativas muito altas, né? Ou você é cobrado, as pessoas têm expectativas de você, ao seu respeito, e você às vezes não consegue corresponder, se sente culpado, né? Ou às vezes você quer acertar e erra, ou às vezes você faz um projeto e acontece alguma coisa que foge do seu controle, e você não consegue alcançar aquilo. Ou você projeta algo que você quer muito e depois dá errado. Isso acontece com a gente e gera uma ansiedade. Aí vai gerando uma ansiedade. Quando você fracassa a primeira, a segunda e a terceira vez, gera frustração, né? E depois pode causar o quê? Depressão, né? Várias outras doenças, tanto da alma como do corpo, né? A irmã, no caso, ela foi acometida de uma inflamação no pé, que a impedia de andar. Foi algo que adoeceu o corpo dela. Por causa de quê? Por causa da ansiedade, do sofrimento, porque ela projetava algo e achava que não ia conseguir alcançar, que tinha que estar sempre fazendo. E isso é algo que acontece com todos nós. É ou não é? A ansiedade, irmãos, é algo que é aquele desejo, quando você sonha com algo ou projeta algo e quer fazer, aquilo gera em você uma motivação para caminhar. Ela é saudável na medida certa. Se você projeta uma viagem e você sabe que ela é muito longa, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer a revisão do carro, né? Vai ver se os pneus estão em boas condições, se o carro está freando, se o carro vai aguentar a viagem.
Então, aquela expectativa vai fazer com que você seja uma pessoa cautelosa, né? Você vai projetar, então, esse tipo de ansiedade, ela é saudável, mas ela tem que ter um equilíbrio, amém? Quando você quer passar no concurso público, você vai fazer o quê? Você fica com aquela expectativa, mas você vai procurar uma forma de estudar, de se preparar. Quando você pensa que, tem muita gente concorrendo comigo, você vai tentar se preparar com mais, né, disciplina, vai buscar estudar de uma forma que você possa sobressair. Então, essa ansiedade, ela vai direcionar os seus projetos. Amém, irmãos? Não é verdade? Ela é saudável. Quando você quer um trabalho, quer formar em medicina, quer formar em direito, em qualquer outra área, né, que você decide formar, você vai se preparar. Você vai abrir mão de certas coisas, né? Você vai deixar de ir em festa, vai deixar de sair com os amigos. Às vezes você vai deixar de gastar o seu dinheiro porque você precisa economizar, porque tem um projeto, né? Gera né? Gera, mas na medida que te leva a fazer as coisas da forma correta. E quando você faz tudo isso e não consegue o que você quer, né? É a frustração. É aquele sentimento de fracasso. E as pessoas que estão à sua volta, elas perguntam, não sei se por maldade, né? Mas elas perguntam, e aí, deu em quê tanto estudo? E aí, conseguiu o trabalho? Né? Aí a pessoa fica esperando de você uma resposta. Às vezes você não tem uma resposta, né? A pessoa fala assim, Deus não tinha te dito algo? Deus não cuida de você? Né? Aí começa os questionamentos, tristeza no coração, né? A irmã falou, eu estou em pecado? Eu estou em pecado? O que eu estou fazendo de errado? A gente tem esses questionamentos no nosso coração. A ansiedade, às vezes, quando a gente tem aquela expectativa e ela não vai de acordo com os nossos planos, a gente tende a achar que tudo está dando errado por algum motivo, de erro, de descuido, de incapacidade, e Satanás, ele tende a montar nas nossas costas e, galopar em nós. É onde você perde a esperança, perde a fé, o desejo de caminhar com Deus, porque você não acredita mais. A ansiedade, irmãos, ela é algo real, né? Clinicamente tratada, para pessoas que às vezes não conseguem controlar quando ela passa dos limites. A ansiedade, ela no conceito geral, é o medo exacerbado em relação ao futuro, né? Com uma preocupação exagerada, que distorce a vida real. Você fica com uma preocupação tão exagerada que aquilo que é real você não vê, você tende a maximizar, a aumentar o problema. E aquilo te deprime, te oprime e faz com que você pare. Ou que você fique com medo, ou que você se afaste das pessoas, ou que você acha que ninguém te entende, né? E aí ela causa angústia, irritabilidade, maus pressentimentos, insônia, apetite desregulado, ou come demais ou come de menos, né? Inquietação constante, pensamentos catastróficos, falta de controle emocional. Isso, irmãos, são diagnósticos de psicólogo, de psiquiatra. Quando ele vai analisar uma pessoa, isso aqui são sintomas emocionais e da cabeça da pessoa. E os físicos? Taquicardia, sudorese, falta de ar, formigamento, náusea, tremores, tontura. Tudo isso acontece com a pessoa. Às vezes a pessoa desmaia, às vezes a pessoa mesmo parece que vai ter um infarto de verdade, fica assim, né? Não consegue respirar.
Então, tudo isso acontece? Acontece. Clinicamente falando, o que trata? Exercício físico, alimentação balanceada, né? Evitando açúcar e processados. Os processados, eles contêm muito sal. Bastante hidratação, boa qualidade de sono, né? Controle da jornada de trabalho, terapia, técnicas de relaxamento, lazer, arte, música e uma das indicações, religiosidade. Eu estou falando de coisas que são indicadas por médicos, não por pastores, que são tratadas por profissionais da saúde da cabeça. Aí ele fala, tem que ter uma religiosidade. Você acredita em Deus, né? Se você for no psicólogo, né, uma das coisas que ele vai perguntar é se você busca a Deus de alguma forma. E aí ele vai falar que isso traz o quê? Um equilíbrio dentro da pessoa. Eu achei interessante ontem, o Lucas, ele falou sobre o aborto. E ele falou de argumentos naturais, quais são os prós e os contras de argumentos em relação ao aborto. Naturalmente falando, sem colocar a Bíblia no meio. Uma das coisas que vai direcionar a sua vida é o seu senso de moral. O que é senso de moral? O que é certo e o que é errado. Você quer ver um senso de moral? Você acha certo o filho ter relação sexual com a mãe? O que você sente quando você ouve isso? Acha certo? A gente... Né? Que absurdo. Você acha certo o pai ter relação sexual com o filho? Com a filha? Por que você acha errado isso? Quem disse para você que é errado? Quem foi que falou que é errado? É um senso de moral que você tem. Tem limites para certas coisas. Na moralidade. Né? Você pode fazer tudo o que te dá prazer. Tudo o que te dá prazer você pode fazer. Se um homem adulto quiser ter relação sexual com uma criança de 2 anos, ele pode? Você aprova isso? Por quê que você acha errado? Porque você tem um senso de moralidade. E na sua cabeça existem limites para o que a pessoa pode ou não fazer, independente se ela quer ou não. Porque o meu direito, ele acaba quando começa o seu. Uma criança de 2 anos, ela não tem como se defender, tem, irmãos? Então, por que uma pessoa que tem condição de decidir, decide por ela? Não pode. Tem que ser protegida até ter condições de decidir. Isso é um senso de moralidade. Né? Ontem, Lucas estava falando, a lei, ela tenta dizer em qual idade da gestação a criança é humana ou não é. Se ela não for humana, você pode matar. Em qual idade ela é humana? Essa é a questão. Você tem que proteger a vida, mas a vida quanto humana. Se não for humana, você pode matar. A discussão gira em torno disso. As leis e tudo. Ou protege, né, um caso que a gente viu de uma criança de 9 anos que foi violentada pelo padrasto, né? Ela ficou grávida e a mãe recorreu na lei para poder ela fazer o aborto, retirar o neném. Só que a lei foi concluir todo o processo, o bebê tinha 6 meses. E disse que podia matar o bebê. Aí você fica naquela balança da moralidade. Porque é uma coisa errada, que gerou outra coisa errada, que gerou outra coisa errada, e que no fim mataram o bebê.
Até para tirar um bebê desse tamanho de uma criança de 9 anos, ainda dá trabalho. Matando o bebê lá dentro para puxar os pedaços, dentro de uma criança de 9 anos. Tudo errado. O que fazer? Qual o senso de moralidade? Os irmãos entendem? A ansiedade, ela é gerada em nós devido a esse equilíbrio moral que nós temos dentro de nós. Daquilo que você deve ou não fazer, daquilo que é certo e errado, gera ansiedade dentro do seu coração. Por isso que Deus fala que vinde a mim, todos e sobrecarregados. Irmãos, a gente pensa que é uma pessoa que está trabalhando no sol quente, capinando um lote. Não é físico. Não é físico. São cobranças morais, são cobrança que a sociedade cobra de você e você não consegue responder. E você não é capaz de fazer. Na sua força e no seu entendimento, é muito para você. E você depende de quem? De si mesmo. Então Jesus fala o quê? Vinde a mim. Vinde a mim, porque o meu fardo, ou seja, as minhas leis, andar comigo, tem um preço. Sim. Mas ele é leve. Ele é suave. Ele vai fazer bem para a sua alma. Ele vai te proteger. Ele vai cuidar de você. O cuidado do Senhor, as leis do Senhor, traz proteção para o seu coração e para a sua mente. Amém? E quando tudo isso na sua vida é colocado num equilíbrio, no centro correto, você não tem mais problema. Foi o que Samuel falou aqui. Quando você converteu, você achou que não ia ter problema? Porque o nosso problema é pagar uma conta. O nosso problema é um marido que bebe, é um filho que não é obediente, é uma casa que você não tem, é um trabalho que você... Esses são os nossos problemas. Esses são os nossos problemas. E aí a gente quer que isso acabe. Não é isso. É a paz, é o direcionamento, é Deus guiando você no meio disso. E você tendo certeza que tudo está no seu devido lugar. E aí você vai o quê? Descansar. Ah, você é muito calma, tem sangue de barata, o mundo cai na sua cabeça e você não faz nada. Se Deus diz para você, igual falou para Noé, espera, né? Porque Noé não tinha como sair da arca, tinha? O mundo estava se acabando lá fora, ele tinha que ficar na arca. Às vezes, Deus pede para que você espere. Que por si só, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Agora, irmãos, eu vou falar. Para mim, o mais difícil é não fazer nada. Eu tenho dificuldade de entender quando Deus diz assim, fique quieta. Eu fico morrendo de vontade de ir lá e resolver. Nossa, como é difícil para mim. É muito difícil, é muito tratamento. Mas Deus fala, calma. Aí eu fico, ai meu Deus. Até acalmar. A gente tem que aprender a depender de Deus. Tem gente que já tem dificuldade de agir, né? Deus fala, vai. Aí a pessoa fica com medo de ir, né? Mas Deus, Ele vai falar para você se é para ir ou se é para ficar. A religiosidade na sua vida é para ela trazer o equilíbrio. Aqui, clinicamente falando, tudo isso acontece, mas nós que somos cristãos, não resolvemos apenas dessa forma. Vamos nos tratar se for necessário? Sim. Deus criou os psicólogos, os psiquiatras para nos auxiliar, amém? Na leitura de hoje, a gente viu em Êxodo que Deus abençoou pessoas com dons específicos para fazer o quê? Para abordar
para ser um artesão no ouro e para ajudar a cabeça da gente também. Amém? Para resolver. Coração, Deus é que capacita, Deus que distribui os dons, Deus é que faz tudo isso, amém? Vem dele e é para nós. Podemos usufruir? Sim, podemos, mas a sua confiança não vai estar nisso, amém? Abra para mim, por favor, Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí fala, pastor, a gente está falando de ansiedade e você me vem com essa conversa de coração? Eu sei que a senhora gosta dessa frase, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Irmãos, hoje na leitura de Mateus 6, 19... Pode pôr a dica, Mateus 6, 19, pá. Tá assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam e furtam. Pode prosseguir. Mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Vai. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Está falando de dinheiro? Está falando de coisas valiosas? Pode ser o sonho de se casar, o sonho de ter um filho, o sonho de ter muitos amigos, o sonho de ser uma pessoa bem-sucedida, de se formar, de todo mundo falar, uau, fulano é demais. Aonde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. E não guarde nada na terra, onde você possa ser roubado. A traça e a ferrugem vai corroer. E aquilo que você achou que ia ser top, você vai perder. E quando você perder aquilo, ou quando você não alcançar, o que vai ser de você? Eu tenho um trauma. Quando eu era criança, fizeram isso e isso comigo. Por causa disso, eu não consigo tal coisa. Eu não consigo tal coisa. Fizeram isso e isso comigo, me prejudicaram nisso. Agora eu não consigo prosseguir. Porque o coração, ele estava em algo. Amém, irmãos? Era direito seu querer aquilo. Mas se aquilo te foi tirado, a traça corroeu, ou o ladrão roubou, tire o coração disso, irmãos. Porque que até hoje você não consegue prosseguir. Você continua com o coração lá no trauma, lá no problema, preso às pessoas que te roubam, preso àquilo que foi tirado de você. O seu coração não pode estar em coisas e nem em projetos mundanos, porque tudo nesse mundo acaba. Tudo vai acabar. Nada que você fizer vai viver para sempre, ou você vai levar para o céu. Vai ser uma conquista temporária. Hoje é, amanhã não é. Então, o seu coração, as suas expectativas de vida não pode estar fundamentado nisso. Irmãos, o meu pai, ele fez um concurso público. Eu tinha 2 anos. Federal. Passou em 2º lugar no Brasil. Se eu passar no concurso público, eu vou pegar minha chuteira e vou jogar, porque, para mim, nada nesse mundo vai tirar o meu dinheiro. Concorda, irmãos? Federal. Só que ele passou para telecomunicações na época, TCO, que era, né? Telegoiás. Eu tinha 2 anos. Aí vem o Fernando Henrique, privatizou.
Ele perdeu o emprego. Depois de 22 anos trabalhando, ele não sabia fazer mais nada. Ficou sem emprego. Ficou sem salário, ficou sem emprego, ficou sem tudo. Aonde está o seu coração? Aonde? Se for tirado isso de você, você vai ter sanidade mental para continuar vivendo? Para começar do zero? Não é justo. Eu conquistei isso por direito. Irmãos, tudo que é terreno acaba. Tudo. Quando nós nos convertemos, irmãos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é como se Jesus chegasse em nós, igual ele chegou a Nicodemos. Importa-te que nasça de novo, do Espírito, porque aquele que é carne, mas aquele que é Espírito, e projeta as coisas de Deus. Se você é nova criatura e tem Cristo como seu Senhor, dono da sua vida, dono do seu coração, dono dos seus sonhos, dono de tudo que você tem, nada vai te abalar, porque Ele é seu dono, amém? Ele manda em você, Ele protege você, Ele faz tudo por você. Ele só vai falar, faz isso, deita, senta, levanta, rola, pula, pronto. Se tiver alguma coisa na sua concepção errada, porque para Deus está tudo certo, confia, amém? Nós devemos aprender a andar na dependência de Deus, nas mãos do Senhor, no sobrenatural de Deus. Coloca aí para mim, Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Geralmente, nós atribuímos isso, a confiança em outra pessoa, né? No seu trabalho, né? No marido, no pai, no filho, ou em alguém que tem uma certa influência emocional em você. Mas confiar no homem é em você mesmo. Fala assim, em mim mesmo. Na sua capacidade de escolha. Na sua capacidade de escolher o que é certo e errado para a sua vida. Você não sabe escolher. Você sabe por quê? Porque todos nós aqui somos igual a Eva. É agradável aos olhos, bom para se comer e parece bom para dar entendimento. Nós só escolhemos assim. Toda escolha que você faz é assim. Agora, se você precisar escolher algo boa aos olhos, bom entendimento, para você parar e falar com Deus, tem que ser crente com força. Porque você acha que na sua habilidade, no seu entendimento humano cristão, você é capaz de escolher. Porque, até onde eu sei, Eva não era ímpia, não. Ela era mais crente que eu. Porque até então ela não tinha nós fazemos isso. Nós só não vamos fazer como você dá vantagem. Você vai sair por cima e você Quem faz isso? Irmão, por favor. Ninguém faz isso. Você acha que Deus é seu pai, que Ele te ama, e tudo na terra é seu. Ai, peguei. O jardim
tinha sido feito para eles. Irmãos, nós somos assim. Aí, quando nós decidimos algo que adoece a nossa alma, que nos traz tristeza, que às vezes corrompe até mesmo o nosso coração, a gente se frustra, perde o ânimo, quer desistir, porque às vezes você não chega no lugar onde você gostaria de chegar. É difícil, pastor, eu faço tudo direito, eu sou uma pessoa boa. Mas às vezes, irmãos, nós não dependemos de Deus, nós estamos na força do nosso braço. Porque você é capaz, porque Deus te deu habilidade, porque Deus te deu entendimento, porque você lê a Bíblia e você é capaz. Não somos. Às vezes, quando Deus tenta nos parar, nós ainda não conseguimos reconhecer que é o próprio Deus tentando nos parar. Nós não aceitamos a disciplina, não aceitamos a repreensão, ficamos irados, dizemos, eu também tenho o Espírito de Deus. Sabe, a Bíblia tem uma referência que eu adoro, que é assim, Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Humildade é você, não é você ser uma pessoa, oi, paz do Senhor, tudo bem? Oi, que fala baixo, que é assim, que não sei o quê. Isso não é ser humilde. Às vezes essa pessoa é mais arrogante do que todo mundo junto, porque ela julga todo mundo. Humildade é você se esvaziar daquilo que você tem. É você ter muito e uma pessoa que tem menos que você te repreende, você... Nossa, é verdade. É uma pessoa humilde, porque mesmo podendo, ela se esvazia, ela se diminui e aceita a repreensão, a direção. Isso é uma pessoa humilde. Então, às vezes, a gente fica meio, que confundindo as coisas. Coloca Mateus 6, 22, por favor. Os olhos são a candeia do corpo. A luz, irmãos. Candeia fala de luz. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Visão de mundo, o que é certo e o que é errado. Aquilo que você vê clareia o que está no seu coração. Os seus olhos viu que era bom para dar entendimento, viu que era belo e você poderia pegar e aquilo ia te beneficiar, então você faz o quê? Você pega a luz de todo o seu corpo, do seu coração, está nos seus olhos, no seu julgamento. O direcionamento está no que você acha que é certo e no que você acha que está errado. Aí eu digo, nós não somos capazes de julgar. Ninguém é. Você não sabe o que se passa dentro do coração de ninguém. Você não sabe se aquela pessoa é boa, se aquela pessoa é ruim, se aquela pessoa ela vai te fazer o bem, se ela vai te fazer mal. Não, pastor, eu sei sim. Sabe não, irmãos. Sabe não. Nós temos que depender de Deus, né? Uma coisa que o pastor Paulo fala, que às vezes me irrita. Vou dizer, espera. Meu Deus. Esperar o quê, rapaz? Está na cara de todo mundo aí, todo mundo está vendo. Eu estou vendo. Aí ele fala o quê? Espera. Ai, meu Jesus. Ai. Espera. Espera o quê, irmãos? Os frutos.
Espere os frutos. Porque a Bíblia nos ensina que você não pode arrancar o joio do meio do trigo. Por quê? Quem sabe por que a gente não pode fazer isso? Porque o joio e o trigo é a mesma planta, irmãos. É a mesma planta. Quando elas estão crescendo juntas, elas são a mesma coisa. O que vai definir o que um é joio e o que o outro é trigo são os frutos. E você só vai saber quando der fruto. Até a época do fruto, você não tem como saber. Você corre o risco de tirar o trigo no lugar do joio. Sabe o que isso diz pra gente? Que tem pessoas muito boazinhas. Que tem pessoas que falam para você que te ama. Que tem pessoas que estão andando junto de você. Que estão dizendo que está do seu lado. Mas não estão, irmãos. Na hora de dar o fruto, você vê se realmente ama ou não. Não tem como você decidir. Aí como é que você evita de errar? De se frustrar, de ser enganado. Eu ouvi ontem aqui no púlpito, Lucas falar de um Uber, né, que ele pegou. E ele falou, olha, fui enganado 3 vezes. Eu estou muito ferido, muito magoado, muito quebrado. Não confio em ninguém. Quero ficar só. A pessoa quer morrer. Por quê? Porque ela confia, ela entrega a vida. E é traída. Como saber? Dependendo de Deus, irmãos. Você não pode confiar naquilo que os teus olhos veem. Você não pode confiar nos conceitos padronizados que o mundo te dá. Quem vai definir para você o que é certo e o que é errado? Às vezes Deus fala para você, não! E você fica teimando. Não, mas eu quero. Não, mas eu quero. Não, mas eu quero. Aí Deus vai. Aí quando você vai, o que acontece? Aí quer morrer. Se frustra porque faz tudo errado, porque gastou muito tempo, porque investiu tudo e agora não tem nada. Mas nós erramos porque não dependemos de Deus. Nós estamos como Eva, escolhendo por nossa vista, pelos nossos olhos, achando que os nossos olhos é luz. A Bíblia fala que não há quem busque a Deus, não há quem ame a Deus. Tudo que tem de bom em nós vem de Deus. E se nós não dependermos do Espírito Santo, nós vamos fazer a escolha errada, irmãos. Nós vamos pelas nossas emoções, pela nossa mente. A gente vai escolher de forma errada. Amém? Então entenda, Deus é o seu guia. O Espírito Santo é o seu amigo. É a pessoa com quem você tem que se relacionar e tem que estar perto o tempo todo. Eu coloquei uma referência que todos adoram. 1 Coríntios 13, 5. Coloca a versão corrigida, por favor. Essa é a corrigida? Eu sei que não é. Triste, né? Porque eu pesquisei em 3 versões, irmãos. Não é porque eu sei das coisas, não. O que acontece? Pois, muito bem. Não se porta. Aqui está falando do amor, amém? Volta um versículo, por favor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Eu gosto dessa versão por causa disso. Porque na versão NVI e nas outras fala, não se ressente do mal,
né? E não guarda rancor. Não guarda rancor, é a Almeida, e a outra é não suspeita mal. Mas eu gosto dessa, que fala isso. Por quê? Porque quando a gente está num ambiente, isso fala muito dos nossos olhos e da mágoa que foi colocada no nosso coração. Você vê um grupo conversando, as pessoas estão rindo, aí você, ô povo esquisito, tudo está falando de mim. Às vezes a pessoa não está nem te vendo, mas você tem no seu coração mágoa, ressentimento, os teus olhos veem as pessoas falando mal de você. A Bíblia fala que se os seus olhos forem trevas, você inteira está em trevas. Aí você suspeita mal dos irmãos. Quem está em pecado? Porque o amor não suspeita mal. E se vir alguém, olha, Samara, você ficou sabendo o que a Aline falou de você? Aí você já, o quê? Falou isso, isso e isso. Aí você vai falar, não, você entendeu errado, a Aline não é assim. Vai falar isso? Não, você está entendendo. Eu conheço a Aline, eu ando com ela jamais falaria qualquer coisa com essa intenção que você está dizendo. Se corrige, irmão. Para de falar mal dos outros. É assim que você age? Irmãos, às vezes, a ansiedade por não ser aceito, por ser rejeitado, pelas pessoas não estarem com você, não te cumprimentar, não te abraçar, não dizer que você é bonito, não dizer que você é uma pessoa boa, te afasta até do convívio da igreja. É ou não é? Mas você sabe qual é o melhor remédio do suspeitar mal? É você dar a oportunidade da pessoa conversar com você. É você ir lá falar, irmão, eu te fiz alguma coisa? Por que você está achando isso de mim? Me perdoa. É você ter a oportunidade de corrigir, de mudar a impressão que a pessoa teve de você. Porque às vezes aquela má impressão ficou, o diabo tá pondo a mão dele ruim lá no meio, para te afastar das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida. Porque o relacionamento que nós temos aqui nessa igreja nos auxilia na fé, irmãos. Não suspeite mal das pessoas, ame. Como que a gente ama? Abraçando, beijando, dando a oportunidade da pessoa ser quem ela é perto de você, sem você julgar ela. Amém? Amém. Então, vamos continuar com Jeremias? Jeremias 17, 6. Ele será como um arbusto, aquele que confia no seu próprio braço, que não confia em Deus, será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos, no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Está na versão NVI? Ok. Próximo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. 8. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes até o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Porque confia em quem? E vai ter seca? Vai ter seca? Vai. Vai ter problema? Vai. Mas a Bíblia fala que as suas raízes, elas vão estar onde? Na água. Quem é a água, irmãos? Quem é a água viva, irmãos?
Ele fala que aquele que está nele fluirão o quê? Rios de água viva de dentro dele. Ele fala isso para a samaritana. É ou não é? Aquele que beber de mim, jamais terá sede. Você crê nisso? Mas você sabe qual é o problema nosso? A gente não bebe. Engraçado que um dos tratamentos aqui, terapêuticos da ansiedade, é se hidratar. Eu falei, se hidratar de Deus, a água viva. Mas a gente, irmãos, a gente é negligente com o cuidado de nós mesmos. A gente não se exercita, a gente não come direito, a gente não busca a Deus, não lê a Bíblia, não ora, fica arrumando mimimi para congregar na igreja. Ai, por quê? Por quê? Por quê? Não vem. A gente arruma um monte de coisa. Fica impedindo Deus de ser o nosso Senhor. Porque a gente arruma desculpa. Não faça isso. Tem dificuldade? Resolva. Tem alguma questão? Converse. Vamos nos amar de verdade. De verdade. Não só, irmão, eu te amo. Aí dá um abraço no irmão. Aí daqui 2 dias tá, nossa, fulano é tão chato. O que é isso, gente? Nós devemos colocar tudo que nós somos, tudo que nós temos na presença de Deus. Amém? E buscar diante dele o que é melhor para ele. Coloca Mateus 6, 33, 34 para finalizarmos. Qual é a cura da ansiedade, irmãos? Os irmãos viram? Aquele que depende do Senhor, que estende as suas raízes até o ribeiro, não sofrerá de ansiedade, porque ele dará o seu fruto, mesmo no tempo da seca. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisa? Roupa, comida, moradia, tudo que for natural. Natural. O capítulo está falando de necessidade física, emocional, natural. Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu próprio mal. Está falando de quê, irmãos? De você não ser ansioso, de você não ter a sua vida nas tuas mãos. Irmão, a sua vida não te pertence. Você não é de você. Jesus, ele te comprou. Ele pagou um preço pela sua vida. Você estava nas mãos do diabo, morto pelo pecado. E Jesus foi lá na cruz, morreu por você, te resgatou. E agora você fica querendo resolver as coisas da sua vida. Como? Você é servo de Deus. Vive para Ele, para agradá-lo, para louvá-lo. E tudo que você tem, o seu trabalho, foi Ele que deu. Mas está dando tudo errado, então ajoelha, ora. Deus, o que você quer de mim? Deus, o que eu preciso fazer? Meu casamento não presta, vou largar meu marido, vou largar minha esposa. Irmãos, se Jesus estivesse aqui agora, e você perguntasse para Ele, se é para você largar o seu marido e a sua esposa, Jesus ia falar o quê? Jesus ia falar o quê para você? Então é isso. Abre mão. Anda mais uma milha. Ame de verdade. Não é esse amor de novela, não. Amor de Disney, não. É amor de Deus. Amor de 1 Coríntios 13. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor não suspeita mal. O amor jamais acaba. Jamais. Esse é o amor de Deus. E não é para qualquer um não, irmãos. É só para quem tem coragem de viver na dependência de Deus.
pelo Espírito Santo. Eu estou frustrado. Sim, porque você vive nas suas próprias escolhas e decisões. Quando Deus, Ele cuida de você e Ele te carrega, não importa por onde você passa, não importa o que acontece com você, desde que Deus esteja ali. Nas nossas leituras dessa semana, Moisés, ele tem um encontro com Deus, e Deus fala o quê? Eu não gosto desse povo, vou matar tudo, vou fazer um povo de você, porque você, Moisés, é você. E Moisés ora, fala: Deus, fique conosco, não nos abandone, não nos deixe só, porque se for para ficar só, eu não vou. Eu acho isso magnífico. E nós estamos aqui hoje com o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo para dar licença, para nós decidirmos a nossa vida. O que é isso, irmãos? Deus, Ele habita no seu coração. Ele pode te direcionar em cada momento da sua vida. Basta você perguntar. Se a partir de hoje você entregar verdadeiramente o seu caminho nas mãos de Deus, você não vai ser acometido de ansiedade, de medo, de depressão, porque quem vai ser o direcionador, a sua bússola, a sua coluna de fogo, a sua nuvem, vai ser Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nessa noite, nós abrimos mão, Senhor, da nossa própria força. Abrimos mão, Senhor, da nossa capacidade natural. Da dependência, Senhor, do nosso entendimento. Daquilo que somos, que achamos que somos. Estamos aqui, Senhor, para nos esvaziar. É impossível direcionar alguém cheio. É impossível transbordar alguém que não precisa. Que hoje nós sejamos servos, vazios, Senhor, de nossa própria vontade, de nosso achismo, do nosso entendimento humano. Oh Deus, tire de nós as frustrações das nossas próprias escolhas. Cura, Senhor, nosso coração. Que toda prisão do passado seja anulada em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos prende, que nos impede de prosseguir, que impede, Senhor, de tocarmos a Tua promessa, quebre agora todo grilhão, toda amarra, todo medo, toda culpa. Cura, Senhor, os Teus filhos. Que possamos ver o hoje, Senhor, da reconciliação, da dependência do Senhor, do Teu amor, da Tua presença. Venha, Senhor, sobre nós com a Tua glória, mesmo que morramos, Senhor, na Tua presença, mas que sejamos santos diante do Senhor, ó Deus. Leve-nos sim, ó Deus, a um nível de intimidade maior, de entendimento, Senhor, do sobrenatural do Senhor. Tire todo medo de vivermos, Senhor, pelas Tuas mãos. Que possamos aqui nos entregarmos, Senhor, no Teu altar e sermos sim uma oferta suave diante do Senhor.